Olá, pessoal! Então, hoje, na aula de hoje, vocês vão aprender um pouquinho sobre multiplicação de números racionais. É uma aula bem interessante e eu tenho certeza que você que está aí do outro ladinho vai gostar também. Então, venham comigo aprender um pouquinho sobre multiplicação de números racionais. Bora lá? Tudo bem? Eu sou a professora Roseli, professora de matemática, e hoje, o assunto de hoje é sobre multiplicação de números racionais. Bora lá? Então aqui, pessoal, no primeiro exemplo, nós temos aqui a seguinte situação. Menos 1/2, né, que é uma fração, um número racional, que vai multiplicar uma outra fração, que também é um número racional, 3/6. Nessa situação, o que a gente vai fazer para a gente conseguir resolver? Então, primeiro a gente vai fazer assim. Vamos fazer o jogo dos sinais, né? Menos com mais vai dar menos. Vamos colocar aqui do ladinho, menos. E eu vou multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Então vai ficar fácil. Então eu vou multiplicar 1 vezes 3, 3, e 2 vezes 6, 12. Pessoal, aqui eu tenho a seguinte fração, menos 3/12. Nessa fração, ela é uma fração irredutível? O que é uma fração irredutível? É aquela fração onde a gente não consegue simplificar. Mas nesse caso, ela é uma fração onde a gente consegue simplificar sim. A gente consegue achar um número que dá para dividir em cima e embaixo ao mesmo tempo. E esse número aqui, a gente pode ver que é o numeral 3. Eu consigo dividir em cima e embaixo pelo numeral 3. Ó. Então, dividindo 3 por 3 eu obtenho 1, né? E 12 dividido por 3 eu obtenho 4. Então, isso daqui vai me resultar, repete o sinal, menos, né? 1/4. Essa aqui é a nossa resposta final. Menos 1/4 passa a ser o nosso resultado final. Deixa eu só trocar aqui de caneta. Então, pessoal, no outro exemplo aqui, no segundo exemplo que nós temos aqui também um número decimal, 0,5, né? Que são 5 décimos, 5 décimos, que vai multiplicar menos 2 inteiros. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer de duas maneiras. Multiplica-se normal ou a gente pode transformar esses 5 décimos aqui em uma fração, que fica bem mais fácil. Transformando 5 décimos em uma fração, vai ficar 5/10. Por que 10? Porque depois da vírgula tem apenas uma casa. Então, 1 zero. Se eu tivesse duas casas aqui, ficariam 2 zeros aqui. Então, isso aqui eu vou multiplicar com menos 2, que está aqui. Como que a gente realiza essa situação aqui? Então, bem tranquila, bem fácil. Então, olha só. Deixa eu só colocar um pouquinho mais para cima aqui o numeral menos 2, para vocês entenderem o seguinte aqui. Colocar aqui para cima, um pouquinho mais ele para cima e o sinal de menos aqui também. Então aqui, pessoal, numerador com numerador, denominador com denominador. Então vamos fazer o jogo do sinal. Mais com menos vai me dar menos, né? 5 vezes 2 eu obtive 10. Né? E a parte de baixo, que é a parte do denominador aqui, como ele é um número inteiro, eu posso obter aqui o numeral 1, né? Eu falo que ali eu tenho o número 1 imaginário. E aí eu vou fazer 10 vezes 1, vai me dar 10. Pessoal, nessa situação, ela é uma fração, né, onde eu consigo fazer a simplificação. Então, eu tenho menos 10 sobre 10. Então, eu consigo dividir, né, e vou obter o seguinte resultado. Permanece com o sinal menos, 10 dividido por 10 vai dar 1. Então, essa situação aqui, eu obtive o numeral 1. Já na terceira situação, no terceiro exemplo nosso aqui de hoje, pessoal, eu tenho um número inteiro que vai multiplicar uma fração.
Vejam aqui como é que fica. Então, aqui nós temos um número inteiro, 3, né? Que vai multiplicar a minha fração menos 2/3. Como que a gente vai resolver essa situação? Mais com menos, vai ficar menos, né? E aí multiplica numerador com numerador. 3 vezes 2, eu obtive 6. E como é um número inteiro, né, 3, né, a gente sabe que aqui tem o número 1, eu vou multiplicar aqui com o numeral 3. Então, vai ficar 1 vezes 3, e embaixo aqui vai ficar o numeral 3. Então, pessoal, pergunto, é uma fração irredutível? Nesse caso, não é. Menos 6/3 não é uma fração irredutível. É uma fração onde a gente consegue simplificar. A gente consegue dividir pelo mesmo número em cima e embaixo. E esse número que a gente consegue dividir aqui, eu consigo dividir em cima e embaixo pelo numeral 3. E aí eu vou obter lá 6 dividido por 3 vai me dar 2, e 3 dividido por 3 vai me dar 1. Então, dessa situação, repete-se o sinal, menos, e vai ficar 2 sobre 1. Ou eu posso escrever apenas menos 2, passa a ser a nossa resposta. Então, essa é mais uma situação bem tranquila, bem fácil da gente verificar. Beleza? Então, pessoal, vamos ver mais um exemplo aqui, para o exemplo 4, como que vai se comportar quando eu tiver um número decimal escrito dessa forma e uma fração. Então, aqui eu tenho 0,5 ou 5 décimos, né, que está multiplicando menos 1/3. Como que a gente vai fazer para realizar essa multiplicação? Então, fica muito mais fácil se a gente fizer assim. A gente transformar esse número 5 décimos em uma fração, porque aí fica mais prático da hora de a gente multiplicar. Então, olha só. Transformando esse número aqui numa fração, eu vou ter lá, coloca-se lá o número 5, né? Aqui. O traço da divisão e o numeral 10 aqui embaixo. Por quê? Porque eu tenho, depois da vírgula, uma casa, então acrescenta-se um zero. Se eu tivesse 2 casas depois da vírgula, colocaria 2 zeros. Tivesse 3 casas, 3 zeros e assim sucessivamente. Então, aqui eu tenho que vai multiplicar menos 1/3. Tá? Vamos ver como que ela se comporta. Então, nesse caso, eu vou multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Vamos fazer o jogo do sinal, né? Que a gente já viu lá atrás em algumas aulas, né? Para quem tiver interesse, tem a aula sobre multiplicação, né? A regrinha dos sinais da multiplicação lá atrás, que eu vou deixar aqui em cima para vocês o linkzinho, onde vocês podem estar acessando e também pode estar assistindo e tirando algumas dúvidas sobre o jogo de sinais, ok, pessoal? Então, aqui, mais com menos vai dar menos, né? Então, tá aqui. E eu vou multiplicar 5 vezes 1, 5, tá aqui. E denominador, 10 vezes 3 vai me dar 30. Tá? Então, eu fiquei com menos 5 30avos. Então, é uma fração irredutível? Será que é, pessoal? Será que eu não consigo simplificar ela? Não, essa fração eu consigo simplificar sim, porque ela é uma fração onde eu consigo dividir pelo mesmo número em cima e embaixo. Olha só, então aqui, eu consigo dividir em cima pelo número 5 e embaixo também pelo numeral 5. E aí eu vou ter 5 dividido por 5, o numeral 1, né, que vai me dar. 30 dividido por 5 vai me dar 6. A nossa resposta vai ser aqui, ó. Repete-se o sinal, menos, né, em cima, 1/6. Pessoal, 1/6 não consigo mais simplificar. É uma fração irredutível, então não dá mais para simplificar e a nossa resposta acaba aqui. Então, essa é a nossa resposta final. E esses foram os exemplos, né, que eu utilizei para explicar para vocês como fazer a multiplicação de números racionais. Ok, pessoal? Até a próxima. Beijos!